A seguir, reflexões sobre o método Bailarino Pesquisador Intérprete, ou BPI. Biografia. Graziela Rodrigues nasceu em 1954 em Minas Gerais. Bailarina, coreógrafa, diretora, professora, doutora em artes da cena e psicóloga. Atualmente é professora titular aposentada do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde realizou atividade docente na graduação e pós-graduação a partir de 87, tendo orientado trabalhos de mestrado e doutorado. É fundadora do método BPI, Bailarino Pesquisador Intérprete, que vem desenvolvendo desde o final da década de 70. Entre 67 e 87, foi professora e orientadora de processos artísticos em inúmeras escolas e companhias, como o Estúdio Ana Pavlova, Ballet Station, Instituto de Artes e Ciências, Teatro Vento Forte, Faculdade de Dança de São Paulo, Instituto de Artes do Pará e outros. Integrou o Grupo Folclórico Aruanda, Ballet Teatro Minas e o Grupo Vento Forte. Foi diretora e coreógrafa do Grupo de Dança da Associação Hebraica de São Paulo entre 76 e 77, e neste mesmo ano integrou as companhias de José Luiz Navarro e Alfonso Nadal em Madrid, na Espanha. Entre 79 e 81, foi diretora da Ensaio Teatro e Dança, escola e produtora de espetáculos, a qual também foi fundadora. Também trabalhou como atriz e circense, além da dança, produzindo espetáculos entre 81 e 86. Recebeu diversos prêmios, como o de Melhor Espetáculo em 78 e 81, pelo Serviço Nacional de Artes Cênicas. Também o prêmio da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, a APTESP, por melhor coreografia em 1985 pelo espetáculo Caminhadas, entre outros. Recebeu indicações de prêmios como o Troféu Mambembe, Pesquisa em Dança, pela Fundação Nacional das Artes, a Funarte, em 96, Prêmio Moinho Santista de Dança, em 2003, e o Prêmio Jorge Amado de Literatura e Arte em 2005. É autora de inúmeros artigos e apresentações de trabalho e de livros, como, por exemplo, o livro Bailarino Pesquisador Intérprete, lançado em 1997 e atualmente em sua terceira edição. Coordena o Núcleo Bailarino Pesquisador Intérprete e Dança no Brasil, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, onde são desenvolvidas pesquisas, formações e espetáculos a partir do método BPI. Sobre o espetáculo Graça, Bailarina de Jesus, o jornalista Severino Francisco comenta em 2023 sobre a reportagem que realizou sobre o evento em 1980. Abre aspas. A personagem era Graça, Bailarina de Jesus, uma empregada doméstica que perde a filha em um acidente de trabalho e o marido em uma briga com a amante. Ela quer ser bailarina e entra em estado de delírio na rodoviária, fecha aspas. O Núcleo BPI apresenta a informação acima publicada em sua rede social. Abre aspas. O processo de criação do espetáculo Graça, Bailarina de Jesus, ou Sete Linhas da Umbanda Salvem o Brasil, com atuação de Graziela Rodrigues e direção de João Antônio de Lima Esteves, marca o nascimento do Método Bailarino Pesquisador Intérprete. O espetáculo foi censurado em 1980 e no lançamento do espetáculo marcado para acontecer na rodoviária de Brasília, a intérprete, a equipe de produção e fotógrafos convidados para o evento foram levados para a delegacia. O acontecimento saiu nas manchetes dos jornais da época, fecha aspas. Trajetória da técnica e influências. O desenvolvimento do método BPI se origina a partir de questionamentos de Graziela Rodrigues sobre o ensino da dança em escolas e companhias, estruturado em modelos rígidos e distantes das experiências pessoais com o movimento corporal por parte dos artistas da dança, além de serem técnicas majoritárias ensinadas em espaços pouco permeáveis a outros acontecimentos, conhecimentos, que entendiam o aluno como objeto e não como sujeito. Esse processo de indagação levou Graziela a desenvolver investigações sobre o corpo no cotidiano. A primeira observação ocorreu na década de 80, em espaços urbanos de Brasília. Trajetos de ônibus entre o plano piloto
e a cidade satélite, e levando até uma agência de empregos frequentada majoritariamente por mulheres em busca de emprego doméstico, onde o tema dos terreiros de Umbanda era algo presente. Esta vivência levou a um processo de criação artística que resultou no espetáculo Graça Bailarina de Jesus, ou Sete Linhas de Umbanda Salvem o Brasil. Este trabalho de campo e processo de criação constituíram a etapa inicial da construção do método BPI. A partir daí, Graziella passou a frequentar espaços da cultura popular em suas manifestações artísticas, religiosas e de festividades pelo país. Em sala de trabalho, passou a desenvolver procedimentos corporais a partir dessas experiências. Foram pesquisadas as seguintes manifestações e culturas: Umbanda, Candomblé, Capoeira, Congado, Maracatu, Folia de Reis, Folia do Divino, Batuque, Cavalhada, ritos agrários como a Festa do João do Mato ou Festa da Capina, o povo chavante, a comunidade dos Arturos, as mulheres boia fria, as benzedeiras, entre outros. Segundo Rodrigues, abre aspas, as pesquisas de campo situam-se como fontes onde o corpo retrata sua história, entrelaçando festividade e cotidiano. A abordagem que fazemos do corpo brasileiro, retirada das fontes de pesquisa, resulta em uma técnica integrada aos sentidos. Esta constitui a base de desenvolvimento do processo, prepara o corpo do bailarino, ou melhor, os seus corpos, e também favorece o seu olhar, em interação com a pesquisa de campo. Trecho do livro Bailarino, Pesquisador e Intérprete, de Graziella Rodrigues, de 1997. Segundo a pesquisadora, abre aspas, estruturei os princípios fundamentais provindos das manifestações populares brasileiras, até então pesquisadas, vindo a criar um instrumental técnico de dança para o trabalho de sala de aula, baseado na decodificação dos elementos essenciais que estruturavam esse corpo, mais um trecho do mesmo livro. A partir de 1987, este método passou a ser aprimorado em encontros com outros bailarinos e bailarinas. Desde então, vem sendo aprendido, desenvolvido e ensinado por profissionais em espaços universitários e também não universitários, muitos a partir de pesquisas de mestrado e doutorado cursados na Unicamp e realizados a partir do método BPI. O núcleo BPI é também um espaço do desenvolvimento da técnica. O núcleo BPI afirma sobre suas atividades. Abre aspas. A Unicamp se faz então a principal localidade de realização das atividades formativas, de produção artística e acadêmica, sendo ponto centralizador do funcionamento do grupo. Este funciona de modo constante por meio de reuniões, grupos de estudos, compartilhamento de pesquisas e processos criativos entre os integrantes. Há também a abertura para a realização das aulas nos cursos e disciplinas que abordam o método BPI ofertadas na Unicamp, de modo que os integrantes mantenham seu trabalho corporal e processo criativo em dia, fecha aspas. Atualmente, diversos profissionais da dança desenvolvem e ensinam o método BPI em universidades e espaços educacionais do país, como a Universidade Federal do Alagoas, a UFAL, a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, a Universidade Estadual do Paraná, Unespar, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e outros. A técnica e suas ideias. O método BPI constrói um caminho conjunto entre pesquisa do movimento e construção cênica de personagens. Os movimentos desenvolvidos e que estruturam o método são refinados em um processo de síntese e então são elaborados os movimentos cênicos. Alguns processos são estruturantes do método: a estrutura física, o movimento interior, entendido enquanto aspecto sensível, o diálogo entre a consciência e a inconsciência, as diferentes linguagens das manifestações culturais brasileiras e a sistematização das dinâmicas do corpo presente em cada uma delas. Os elementos dos cantos, vestimentas, rituais de preparação pré-festividades, assim como os espaços onde as manifestações ocorrem, observadas em seu processo e suas construções coreográficas, e também o histórico de constituição dos figurinos, personagens, histórias e processos geográfico-culturais que originaram as manifestações culturais populares atuais.
Sobre a estrutura física, Graziella afirma, abre aspas, os pés apresentam uma íntima relação com o solo, penetram a terra como se adquirissem raízes, sugam-na como se recolhessem a seiva, amassam o barro, levantam a poeira, mastigam, devolvem e revolvem a terra através de seus múltiplos apoios. Consideramos os apoios as partes dos pés que atuam no movimento, estabelecendo diferentes tipos de contato com o solo e imprimindo determinada força acompanhada de flexão, extensão e rotações em diferentes graus. A linguagem dos pés desenvolvida através dos seus apoios envolve principalmente as articulações tíbio-társicas e coxo-femorais. Mais um trecho do livro Bailarino, Pesquisador e Intérprete, de Graziella Rodrigues, de 1997. São 3 eixos que compõem o método. Primeiro, o inventário no corpo. Segundo, o coabitar com a fonte. E o terceiro, a estruturação da personagem. Além dos 3 eixos, há também ferramentas de trabalho que direcionam as pesquisas corporais, presentes durante o processo de investigação. Elas serão abordadas na seção seguinte. O método BPI é também utilizado enquanto ferramenta de criação de espetáculos. Sobre o tema, Elisa Massarioli e Graziella Rodrigues afirmam, abre aspas, do bailarino pesquisador e intérprete é exigido um esforço constante, para que ele alimente no seu corpo as intenções que dão expressividade ao movimento, no intuito de sempre redescobrir as imagens que dão vida à personagem. Caso contrário, a dança cai em uma formalidade que limita-se a uma reprodução da coreografia pobre em significado. Junto à configuração técnica, são feitas também partituras do roteiro quanto às sensações, sentimentos e imagens que permeiam cada microcena. O equilíbrio dos trabalhos externo e interno é o que constitui a qualidade expressiva do intérprete e vai possibilitar posteriormente uma troca mais efetiva com o público, fecha aspas. Esse foi um trecho do artigo A Experiência do Método BPI na Criação em Dança, o corpo como lugar de encontro, de autoria de Elisa Massarioli e Graziella Rodrigues, de 2010. Alguns conceitos e elementos-chave de pesquisa. Segundo o núcleo BPI, há 5 ferramentas fundamentais durante o processo formativo e criativo do bailarino e da bailarina: técnica de dança, técnica dos sentidos, laboratórios dirigidos, pesquisa de campo e registros. Sobre a técnica de dança, o núcleo afirma: técnica de dança, decodificação de diversas técnicas corporais e matrizes de movimento encontradas e analisadas por Rodrigues a partir de pesquisas de campo realizadas desde o final da década de 70. Esta vasta pesquisa ocorreu em diversos segmentos sociais, bem como em ritos, festejos afrodescendentes e outras festividades brasileiras detentoras do sentido de resistência cultural, incluindo algumas etnias indígenas. A partir da análise e decodificação dessas manifestações populares, foi possível elaborar a estrutura física e anatomia simbólica do método BPI. Trata-se de um conjunto de práticas utilizadas para a preparação, a manutenção e o desenvolvimento corporal do intérprete durante o processo de formação e criação cênica, integrando aspectos fisiológicos, sociais, psicológicos e emocionais do sujeito. Fecha aspas. As reflexões seguem. Abre aspas. Ao fim de sua tese, Rodrigues, 2003 e 1997, pontua que uma das peculiaridades do método BPI está em legitimar o corpo do intérprete como fonte principal para a criação artística. Este seria um grande diferencial do BPI, como processo de formação e criação para a área da dança, uma vez que, neste método, parte-se de uma escuta real do corpo do intérprete em prol de uma conexão maior com aspectos profundos de sua identidade, aspectos estes em grande parte ignorados até então. Este contato possibilita a elaboração de uma dança na qual o intérprete cria partindo de suas sensações, emoções, imagens e movimentos próprios, sem se prender a determinados padrões ou julgamentos estéticos, trabalhando o inconsciente para que cada vez mais se torne consciente. Ideias de Rodrigues e Tavares, Campos e Rodrigues, entre 97 e 2010.
Nada ultrapassa ou se sobrepõe ao desenvolvimento desse processo, que é particular para cada bailarino, sendo, nesse sentido, uma experiência única e intransferível. As pessoas interessadas em conhecer mais sobre o método BPI podem acessar o site bailarino-pesquisador-intérprete.com e se informar sobre as possibilidades de cursos e pesquisas na graduação, pós-graduação e participação no núcleo BPI na Universidade Estadual de Campinas. Outras universidades e escolas com cursos livres também oferecem aulas do método. Informações podem ser encontradas neste mesmo site.